Olá, muito boa noite para você. Vereador Marquinhos das Bananas e ex-assessora parlamentar prestam depoimento em comissão que apura denúncia de assédio sexual. Patos de Minas mantém queda nos números da Covid-19 e registra apenas 2 casos em 24 horas. Boletim mostra redução também na ocupação de leitos públicos e privados. Acusado de tentativa de homicídio é condenado a 8 anos de prisão. Futebol. Cruzeiro empata em jogo que terminou com erro de arbitragem e confusão. Atlético vai em busca da manutenção da liderança isolada no Brasileirão. Meteorologia diz que só deve chover na região no final do mês de setembro. O FMG investiga comportamento de anticorpos contra a Covid-19 no organismo de bebês. E a repercussão entre as famílias de autistas após a aprovação de lei que garante direitos. Estas e outras informações a partir de agora no NTV News. Foi levado a júri nesta quinta-feira Reuli Carlos Braga de Magalhães, acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no início deste ano. O crime aconteceu no final da tarde do dia 6 de janeiro deste ano, dentro de uma barbearia que fica na rua Antônio Amâncio Filho, no bairro Residencial Sorriso. Reuli Carlos Braga de Magalhães teria tentado matar com a ajuda do irmão Wesley Alves Ferreira, que estava no local. O acusado teria efetuado golpes de faca, com uma corrente agredido e ainda atiçado um pitbull contra a vítima. Segundo o defensor público, a motivação para o fato seria após a vítima ter corrido atrás da namorada de Reuli. O Reuli teria entrado em uma barbearia junto com o irmão dele adolescente e efetuado uma facada, além de golpe de mão, uma corrente, tinha um cachorro envolvido que estava com o irmão do Reuli, mordendo a vítima, o Wesley, e que veio a ser ferido. A polícia chegou no momento que ele estava sendo agredido e prendeu, interferiu naquela briga que estava ocorrendo e conseguiu prender o Reuli. O Reuli falou que ele teria feito isso porque o Wesley teria corrido atrás da namorada dele no mesmo dia anterior, e bem como feito outras ameaças constantes, tanto contra ele quanto contra seu irmão. A acusação pediu a condenação com 2 qualificadoras. A acusação, nesse sentido, pediu a condenação por homicídio com 2 qualificadoras. Tentado. As qualificadoras seriam recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, que seria a vingança. Pende também uma acusação de corrupção de menores. Essa também é combatida pela defesa, já que o adolescente envolvido, o irmão do Reuli, já teria outras passagens bem anteriores, independente dessa atuação também. O que é uma questão polêmica de ser considerada como um crime conexo ao homicídio tentado que está sendo imputado. Reuli Carlos recebeu condenação de 8 anos de prisão em regime fechado. Em Carmo do Paranaíba, a Polícia Civil fez nesta sexta-feira o indiciamento de um homem de 57 anos por estupro de vulnerável, importunação sexual e ato obsceno cometido contra crianças. Os crimes estariam sendo praticados desde 2013. As investigações apuraram que pelo menos 2 vítimas tinham sido estupradas com idades entre 6 e 9 anos. Ainda foram identificadas mais 2 crianças de 9 e 13 anos de idade, vítimas de atos obscenos. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Depois do intervalo, queijos campeões. Vitória em concurso internacional fortalece Cozinha Mineira. E você vai ver as explicações para a alta nos preços de produtos. A gente vai continuar por aqui no News. A vitória dos queijos mineiros em concurso internacional, considerado o mais importante do mundo, fortalece ainda mais o processo de reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio mundial. Os bons resultados na França podem trazer mais turistas para as Minas Gerais. Um dia depois da conquista, e no balcão da loja do seu Benido, falta até espaço para tantos campeões. Ele organiza os vencedores das mais diferentes categorias do concurso internacional. Disputado na França, a premiação é considerada a mais importante do mundo. O resultado lá reflete nas vendas aqui. Esses prêmios só vai agregando esses valores que faz aumentar a venda e o pessoal ter conhecimento
do queijo maturado, que é uma coisa ainda bem distante para o público aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais em geral, ou do Brasil mais ainda. E do mundo. Os queijos mineiros foram os que mais conquistaram medalhas no evento. Das 57 medalhas conquistadas pelo Brasil, 40 são de produtores mineiros de diferentes regiões do estado. No restaurante da chefe Ju Duarte, o queijo Minas artesanal é destaque. O queijo canastra é o ingrediente principal da empadinha, que faz tanto sucesso que não fica de fora nem do almoço. A chefe, que também é historiadora, lembra que o reconhecimento mundo afora não é recente, mas a conquista dos nossos produtores na França fortalece ainda mais a construção da cozinha mineira como uma marca internacional. Esse prêmio, ele valoriza, e ele destaca o queijo, que é um ingrediente que já faz parte da nossa culinária há muitos anos, Desde o século XVIII, a gente encontra documentos, que falam sobre a produção do queijo por aqui, o queijo que hoje a gente chama de queijo Minas artesanal, que é feito com leite cru. A gente encontra também relatos de viajantes estrangeiros que passaram por Minas no século XVIII, dizendo que o queijo ia para a mesa junto com a refeição principal, junto com o angu, junto com o feijão, estava lá o nosso queijinho. Então, assim, ele faz parte da nossa mesa, Então, esse prêmio só vem valorizar algo que já existe. Então, tem muita verdade nisso. Então, com certeza, esse prêmio vai nos beneficiar e vai valorizar mais ainda a comida mineira. Os depoimentos do vereador Marquinhos das Bananas e da ex-assessora parlamentar que o acusa de assédio sexual foram colhidos na manhã de hoje, durante sessão da comissão processante que apura a denúncia. A comissão processante que apura a denúncia dos possíveis assédios sexuais praticados pelo vereador Marquinhos das Bananas em desfavor de uma assessora parlamentar realizou uma audiência restrita na Câmara Municipal para colher depoimentos da denunciante e do denunciado. Nós recebemos a denúncia e reunimos por várias vezes a comissão, aí nós decidimos o prosseguimento. E hoje nós ouvimos aqui as partes envolvidas. Posteriormente, nós iremos intimar as testemunhas. E assim que ouvir as testemunhas, nós vamos fazer o relatório final e trazer para o plenário. Segundo o relator, em paralelo ao trabalho da comissão, também está sendo realizada uma investigação por parte da Polícia Civil e do Ministério Público. A Câmara tem os limites da competência, Nós não podemos analisar questões anteriores à data em que o vereador tomou posse, e foi diplomado, Então, nós precisamos nos ater a isso. Outras questões relacionadas ao assédio sexual levantadas na denúncia serão apuradas, evidentemente, pela polícia e pelo Ministério Público. O parecer da comissão processante ainda será definido com as próximas etapas, por meio das oitivas de testemunhas de ambas as partes. Nós vamos organizar, ver a data certinho, porque tem duas partes envolvidas, E assim que a gente ouvir, com certeza nós estaremos comunicando o veredito final. Podem ocorrer dois resultados, Um pela não cassação do vereador e o outro pela cassação do vereador. Se o relatório for pela cassação, o plenário vai decidir. Então, não é a comissão processante que vai decidir pela cassação do vereador, e sim o plenário da Câmara Municipal, através de 2/3 dos votos de todos os vereadores. Tanto a defesa do vereador quanto da acusação não quiseram se pronunciar, devido ao fato do caso ser sigiloso. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para o fim de semana em Patos de Minas e região. Meteorologia diz que só deve chover em nossa região no final do mês de setembro. Vamos falar também do futebol. Cruzeiro empata em jogo que terminou com erro de arbitragem e confusão. E Atlético vai em busca de manutenção da liderança isolada no Brasileirão. A gente começa esse bloco falando de futebol, O Cruzeiro empatou em 1-1 com o Operário na noite de ontem, em Sete Lagoas, pela Série B do Brasileiro. A partida terminou com confusão após a Raposa ter um gol anulado já nos acréscimos. Bastante revoltado, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi expulso, protestou contra a arbitragem da partida. Foi um jogo totalmente complicado, Começou com o quarto árbitro, onde eu só falei para ele que o jogador do Operário estava a menos de 7 metros ali no escanteio, e aí a bola até bate nele no primeiro escanteio que nós tivemos. Aí ele veio falar comigo já com o dedo rígido, sabe? Já vai começar, você vai começar a perturbar, já vai começar. Eu falei, não, só estou falando para você que o jogador do Operário está
avançado. Não, mas você vai começar a tumultuar o jogo. Eu falei, não, só estou te avisando que você, o jogador está atrapalhando e está me prejudicando. Aí ele veio e botou o dedo na minha cara. Aí eu falei, botou o dedo na minha cara, não vai botar o dedo na minha cara, nem ele nem ninguém não pode fazer um negócio desse. Tem que ter respeito. Então ele coloca o dedo na minha cara, tanto é que fui falar do intervalo do jogo com o árbitro sobre isso aí, o árbitro falou que ia falar com ele. E eu acho que nós fizemos um jogo enquanto uma equipe que marcou bastante, nós fomos persistentes, nós ficamos o tempo todinho buscando o resultado, deixamos a equipe mais vulnerável para buscar o resultado e os jogadores estão de parabéns porque lutaram até o fim. O Cruzeiro abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. O marcador vacila dentro da área e Claudinho aproveita para fazer um belo gol cobrindo o goleiro Simão. Aos 33 minutos, o VAR aciona o árbitro Rodrigo D'Alonso e marca pênalti para o Operário, em um lance em que Brock atingiu as costas de Djalma Silva. Teve muita reclamação, mas Paulo Sérgio bate e empata o jogo. O gol que daria vitória ao Cruzeiro saiu nos acréscimos. A bola sobrou para Marco Antônio, que tocou para Marcelo Moreno marcar no canto. Foi aí que a confusão teve início. E após mais de 10 minutos de paralisação, D'Alonso consulta o VAR e anula o gol, alegando que Marco Antônio teria dominado a bola com o braço. Se ele é FIFA VAR, ele sabe como é que funciona. Se o lance é inconclusivo, o árbitro tem que chamar a responsabilidade para ele. O lance é inconclusivo e o árbitro chama a responsabilidade para ele. Então ele não tinha mais que consultar árbitro de vídeo. Não tem por que consultar árbitro de vídeo. Ele é lance inconclusivo, ele chama a responsabilidade para ele. Agora, se o árbitro de vídeo, do VAR, se o árbitro VAR lá, deu o pênalti, está mais errado ainda. Anulou o gol, está mais errado ainda, porque ele não pode participar disso aí. Se o lance é inconclusivo, ele não pode participar e dar o gol, e anular o gol. Então ficou mais errado ainda. Então achei que ele sendo VAR FIFA, ele deve conhecer muito bem a atuação do VAR. O treinador, que não poderá comandar o time celeste na próxima rodada, disse que cabe aos dirigentes do Cruzeiro tomar as providências. Eu acho que cabe à diretoria tomar qualquer tipo de decisão com respeito à arbitragem. Eu já falei o que eu tinha que falar, que o lance foi inconclusivo, que o árbitro não deveria dar, porque ele é FIFA VAR, e sendo um lance conclusivo, ele não pode, a responsabilidade passa a ser dele dentro do campo de jogo. Agora, quem tem que tomar a decisão são os dirigentes do clube, eles é que tem que ir na CBF, tem o Gaciba, tem o pessoal lá, e mandar pegar o tape e ver o que aconteceu, para saber se o árbitro foi bem ou foi mal. Agora, não sou eu que tenho que ficar falando isso aí, já não chega a minha expulsão. Então acho que agora cabe ao dirigente buscar falar alguma coisa sobre isso aí. Com o resultado, a Raposa subiu para o 12º lugar, né, com 30 pontos. No domingo, às 16 horas, o adversário será o Vasco, em São Januário. Vamos falar do Galo agora? No Atlético, depois das comemorações pela classificação da semifinal da Copa do Brasil, conquistada na vitória sobre o Fluminense, agora as atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro. O volante Alan avalia o bom momento do Galo e os confrontos decisivos que a equipe terá pela Copa do Brasil e Libertadores, além da briga para manter a liderança do Brasileirão. Difícil se manter ali em cima, no topo. A gente sabe da qualidade e da vontade dos outros times também que tem de levar esse campeonato brasileiro. Mas é concentração total, não tem respiro. A gente sabe que daqui para frente todos os jogos são decisões, 2 semifinais aí que a gente tem e mais essa briga para permanecer no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Concentrar até o final e que assim as coisas vai encaminhando. Com o bom desempenho do time, vem também a responsabilidade de manter o alto nível que tem sido apresentado. Para o jogador, é preciso foco nas prioridades. Eu concordo, a cada jogo, a cada decisão, a nossa responsabilidade aumenta. Mas a gente está preparado para isso, a gente sabe que decisões não pode se desconcentrar um minuto, a gente está tentando fazer ao máximo para que isso aconteça, a gente chega nessas finais e chegue com chance de ganhar, mas é complicado falar porque a gente não chegou ainda, a gente criou uma expectativa muito grande aqui dentro, né? Mas falta 2 jogos ainda de semifinal mas eu acho que 18, 19 jogos do Brasileiro, falta muita coisa ainda, não dá para bater o martelo em nada. A gente pode ganhar os 3 campeonatos? Sim, pode, é um dos nossos objetivos. Podemos ganhar 2?
sim, vamos ficar felizes do mesmo jeito. Como podemos ganhar um e como podemos ganhar nenhum. Como eu disse, não tem nada certo ainda. A nossa vontade é ganhar os 3. Se eu pudesse, amanhã eu queria estar comemorando aqui com toda a torcida, todos vocês aí atleticanos, com os 3 campeonatos. Mas a gente sabe que falta muita coisa ainda e o mais importante é a gente não achar que já está ganho ou algo do tipo, é concentrar, ficar no sapatinho e jogando jogo a jogo, que assim a gente vai conseguir conquistar as coisas, se Deus quiser. O volante falou também sobre o confronto deste sábado diante do Sport. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente não pode perder pontos, ainda mais em casa, a gente tem que ir em busca da vitória. A gente sabe da equipe do Sport, que vai vir também querendo buscar a vitória, mas a gente tem que estar concentrado para esse jogo aí. Inflação em alta e o custo de vida cada vez mais caro e impactando no bolso do consumidor. Mas você sabe por que isso acontece? É o que a gente vai mostrar então na reportagem agora. A cada nova visita ao supermercado, o preço de algum produto está mais caro. Abastecer os veículos também está cada dia mais difícil devido aos constantes aumentos. Isso sem contar na disparada no preço do gás de cozinha e da conta de energia elétrica. Mas o que torna o valor de tudo tão caro e por que isso não para de acontecer? É o que explica o economista Cícero Cambraia. Nós temos que entender que é um movimento que vem forte de aumento de preços. Ele atingiu todos os segmentos mesmo, a gente vê segmentos, né, de serviços e de produtos. Então a gente tem aumento na água, aumento na energia, no gás, nós temos aumento na gasolina e nos alimentos. Isso daí são fatores internos e externos. Os fatores internos, o principal é porque o governo ele teve que, para amenizar o impacto do Covid, ele deu renda, né? Então, na hora que ele fornece renda para as pessoas, de onde que vem esse dinheiro? Provavelmente o governo fez impressão de moeda, então na hora que aumenta a quantidade de moeda na economia, tende a gerar inflação, entendeu? Então isso é um primeiro movimento. Só que a gente tem que entender que não é só isso. As empresas tiveram que ficar paradas. Então as empresas produzindo menos e a demanda continuando aquecida, tende a aumentar o preço. Então junta os dois, virou como se fosse um fogo. Pessoas com dinheiro querendo comprar e empresas produzindo menos. Então, eleva o custo de tudo. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, só em agosto a inflação atingiu um patamar de 0,87%. A maior soma registrada desde o ano 2000, com 0,96%. E se somarmos os últimos 12 meses, o acúmulo da inflação seria de 9,68%. Inflação é o que a gente chama de imposto sobre as pessoas de menor renda, entendeu? Por quê? Porque elas não têm como se precaver da inflação. Então, nós temos hoje em torno de 30 milhões de pessoas que não têm conta em banco. Então, ela sofre com isso. As pessoas que recebem salário mínimo, ela só vai ter o reajuste no final do ano, ou seja, o ano que vem, né? Então, isso daí faz com que as pessoas de menor renda, elas perdam poder de compra. Então, se ela tinha R$1.000 e comprava 20 produtos, às vezes hoje ela não compra os 20, compra 19. Então, vai reduzindo a qualidade de vida dessas pessoas. Assim como em todo o Brasil, os patenses precisam lidar com a constante alta dos valores e, a cada dia, consumir menos. Ô moço, o povo, vocês não morrer de Covid, eles morrem de fome. Porque os preços das coisas, nós estamos ficando da cor da bandeira do Brasil mesmo, sabe? Verde de fome, o brasileiro está ficando. Eu estou passando necessidade. Eu não compro mais meu leite, eu não posso comer o leite, tomar meu leite, eu não tenho direito a uma fruta, eu não tenho direito mais nem nada, porque eu vivo de salário mínimo. E tudo sobra pra gente. Será que eles não esquecem que o petróleo é a veia que movimenta o país? E o gás? O gás, minha luz, veio de 111. Aumenta os preços dos trem toda hora, todo dia. Eu não sei, só Deus na causa. Eu não sei onde a gente vai parar não, meu filho. Péssimo, né, lidar com essa situação, porque a energia, principalmente agora, muito caro, o gás, tudo. Tá tudo lá no chão. Infelizmente, o governo nosso, tem muitas pessoas, muita gente não quer enxergar.
mas está péssimo em todas as questões, em emprego, para comer hoje está muito caro, você tem que escolher, você tem que saber e não é bom em momento nenhum, não está bom em momento nenhum e não tem nada legal. Mesmo com o aumento dos preços, o economista esclarece que o que está sendo feito hoje impactará positivamente no ano que vem e que a retomada econômica é um processo que ocorrerá a longo prazo. É um movimento que tem fatores externos também. Então, quando você pega nos Estados Unidos, lá a inflação em torno de 1,5% e 2%, ela tem 5%, é mais do que o dobro. Lá na Inglaterra, que a inflação é em torno de 1,5%, ela já ultrapassou 3%. Então, é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro vai passar por um processo de reajuste, que é um processo que a gente chama de equilíbrio. Mas quando? Provavelmente final de 2022, a gente tem a inflação dentro da meta que é estipulada, que é em torno de 3,5% a 4%. Difícil é quem é assalariado, difícil é quem é baixa renda, difícil é quem já está passando necessidade, como essa senhora que falou aí na nossa reportagem, conseguir esperar até o final de 2022 a redução aí dessa inflação, já que medidas têm que ser tomadas mais imediatamente, né? Calor e tempo seco tem sido esta constância que tanto incomoda, né? E requer aí cuidados com a hidratação e proteções para não causar danos à saúde. E a meteorologia prevê que não deve chover até o final do mês de setembro na região. A estiagem é longa, com praticamente 6 meses sem chuvas em Patos de Minas e região. A transição do inverno para a primavera, que terá início no dia 22 de setembro, tem sido de calor e tempo seco, com baixa umidade do ar. Claudemir Azevedo, do 5º Distrito de Meteorologia de BH, diz que esta condição deve permanecer ocorrendo. Nestes últimos dias temos observado aí a intensificação da massa de ar seco sobre a região e, consequentemente, tem proporcionado aí altas temperaturas. Estamos com temperaturas acima de 33 graus na região e, além disso, baixos índices de umidade relativa do ar. Esse quadro ainda deve persistir nos próximos dias. O meteorologista alerta que não há, por enquanto, previsão de chuvas, o que só deve ocorrer no fim do mês. O período de estiagem na região deve terminar agora, final de setembro, início de outubro, com a proximidade da estação da primavera, dando início aí ao novo ciclo de estação chuvosa na região. Então, a perspectiva é que, após um período aí de longo, de estiagem, desde março que não chove com regularidade aí na região, podemos ter já no final de setembro, início de outubro, algumas pancadas de chuvas isoladas aí na região, dando prenúncio aí do início das chuvas na região. Ainda assim, Claudemir destaca que não devem ocorrer chuvas mais intensas. O mês de setembro, outubro, com as primeiras pancadas de chuva, dando início aí ao período chuvoso, nós temos aí perspectiva de, normalmente, climatologicamente, chuvas aí em torno de 120, 140 milímetros nos meses de setembro e outubro, E lembrando que as chuvas mais significativas, os volumes mais acentuados, devem ocorrer aí durante o período do verão, ou seja, a partir de dezembro e janeiro, chuvas mais significativas. Claudemir de Azevedo lembrou também que existe a possibilidade da incidência do Laninha no Brasil, o que pode influenciar o regime de chuvas. A expectativa é que tenhamos aí novamente a influência do fenômeno Laninha sobre o hemisfério sul durante o período de primavera 2021. Mas ainda essa condição ainda está sendo monitorada, e consequentemente devemos informar mais detalhes sobre a influência, ou se vai realmente configurar a condição do fenômeno Laninha sobre a região. Então, por falar no assunto, vamos ver como é que fica o tempo no fim de semana em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar pode chegar a 20% em alguns momentos do dia no fim de semana. No sábado, a temperatura na capital do milho varia entre 18 e 33 graus. E no domingo, a máxima pode chegar aos 35 graus. Em Lagamar, de 19 a 34 graus no sábado. E no domingo, a previsão é de máxima de 36 graus.
Em Rio Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 33 graus no sábado. E no domingo, varia entre 19 e 35 graus. Em Varjão de Minas, os termômetros oscilam de 18 a 32 graus no sábado e de 19 a 34 no domingo. E em Carmo do Paranaíba, máxima de 33 graus no sábado e no domingo, as temperaturas variam entre 19 e 35 graus. Daqui a pouco aqui no News, o secretário de Saúde afirma que Minas vai vacinar todos os adolescentes com e sem comorbidades. Patos de Minas mantém queda dos números da Covid e registra apenas 2 casos em 24 horas. O boletim mostra também redução na ocupação de leitos públicos e privados. E o FMG investiga comportamento de anticorpos contra a Covid em organismos de bebês que nasceram aí imunizados. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicou nota nesta sexta-feira comunicando que irá vacinar todos os adolescentes com e sem comorbidades. A decisão ocorre um dia após o Ministério da Saúde ter suspendido a imunização contra a Covid para este público. A Secretaria Estadual de Saúde levou em conta que a Anvisa reafirmou que a vacina da Pfizer contra a Covid-19 é segura para os adolescentes de 12 a 17 anos e que, por isso, permanecem em vigor as orientações anteriores, aprovando o uso do imunizante para esta faixa etária, bem como para a dose de reforço no estado de Minas. O texto ressalta ainda que a vacinação contra a Covid-19 e o avanço para esta etapa da campanha depende da disponibilidade de doses da vacina por parte do governo federal. Questionada sobre esse recuo, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Patos de Minas disse que aguarda aí um posicionamento da Superintendência Regional de Saúde, né, que é quem demanda essas autorizações. Mas o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, já disse hoje, durante entrevista, já fez declarações e publicou essa nota aí, dizendo que o Estado vai sim, né, vacinar com ou sem comorbidades adolescentes, ignorando aí o que disse o Ministério da Saúde na tarde de ontem. Vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas. Boletim na tela, né? Boletim epidemiológico publicado na tarde desta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde e mostra aí redução nos registros de infecções pelo coronavírus e também nas internações. De acordo com os dados aí, 16.789 pessoas já conseguiram vencer a doença, indicando o percentual de cura em 96,44%, né? Ao todo, 66 doentes se recuperam em casa. O boletim mostra também que foram aí confirmados apenas 2 novos casos da doença nas últimas 24 horas, elevando para 17.407 a quantidade de infectados desde o início da pandemia, mas mostrando também que a gente tem aí realmente significativamente uma redução no número de casos. A média de casos novos observadas aí no período de 5 a 11 de setembro ficou em 5,57, de acordo com o boletim. E ainda conforme o levantamento, né, que está aí na tela, 7 patenses estão internados, sendo que 5 deles em leitos de UTI e 2 pacientes em leitos clínicos, né? O boletim não registrou novos óbitos, mantendo em 545 o número de vidas perdidas para a Covid-19. É um número ótimo? É um número ótimo. É um número para a gente comemorar? Sim, mas a gente relaxa com esses números? Não podemos, né? Precisamos aí ficar sempre muito atentos, né? Até porque a gente precisa que essa rotatividade do vírus seja barrada de uma vez por todas. Quanto menos casos tivermos, melhor será. Mas o mais importante a gente continua se cuidando até que tudo realmente possa nos dar aí uma tranquilidade para relaxarmos. A gente continua com aqueles cuidados de máscara, de higienização, de não aglomeração, né, de manter um distanciamento, para poder não termos aí esses números aumentando novamente, dificultando atendimentos hospitalares, né, provocando aí caos aí na rede pública e particular de saúde, como a gente viu há alguns meses, né, no pico aí, né, deste ano de 2021, com muitas mortes e internações ali no mês de abril, por exemplo, que realmente causou aí problemas não só para Patos de Minas, como para toda Minas Gerais, especialmente a nossa microrregião sofreu muito com essa situação. Nós vamos dar uma olhada também na ocupação hospitalar, né, considerando aí pacientes de outros municípios, de Patos e de outros municípios, né? O boletim de hoje indica aí que diminuiu o total de internados nas redes de saúde pública e privada. Ontem eram 14, hoje são 11, né? Diferença também nos números de internações, considerando aí os atendimentos via SUS e particulares. A ocupação de leitos baixou de 15,55 de ontem para 6,66 de hoje.
13%, né? Nas UTIs houve oscilação para cima, de 14,28% para 16,35%. Ou seja, tivemos oscilação pequena, mas tivemos uma oscilação aí nesses números, mostrando justamente essa redução que a gente tinha falado no outro boletim. Uma pesquisa da UFMG analisa a incidência de anticorpos da Covid-19 em bebês. Algumas mães que tiveram a doença durante a gestação passaram os anticorpos para os filhos. A ideia agora é entender como esses anticorpos se comportam no organismo dessas crianças. Ana Cecília chegou em maio deste ano e o teste do pezinho indicou que a menina nasceu com anticorpos para a Covid-19. Situação que trouxe uma mistura de sentimentos. Num primeiro momento a gente ficou satisfeito, né? Porque eu imaginei o quê? Eu, quando estava grávida, tive a doença e acabei passando para ela e imaginei, ela nasceu já teoricamente protegida. Num primeiro momento foi isso e depois um pouco de insegurança também, porque a gente não sabia o que isso poderia significar para a saúde dela, né? Então, novinha, frágil. Mãe e filha participam de uma pesquisa realizada pela UFMG, um estudo inédito que utiliza o teste do pezinho e a testagem das mães para acompanhar o impacto da doença no desenvolvimento infantil. Depois de concluído o primeiro ciclo de testes entre abril e agosto, foram identificados 236 recém-nascidos com esses anticorpos. Esse é um resultado importante porque cerca de 40% dessas mães sequer sabiam que tinham tido infecção durante a gravidez, né? Então foi uma infecção assintomática e que então elas se surpreenderam quando ela ou o bebê nasceram com anticorpos. Então isso já mostra para nós, é um resultado importante no sentido de dizer como o vírus está circulando entre nós, a gente precisa continuar se protegendo, as gestantes especialmente, porque são um grupo de risco, precisam reforçar essa proteção. Hoje, com 3 meses, Ana Cecília segue se desenvolvendo com saúde. Um novo teste não apontou mais a presença de anticorpos. O mesmo ocorreu com metade dos bebês participantes que possuíam os anticorpos nos primeiros dias de vida. Os resultados deixam as mães com muitas dúvidas. O que significou ela ter esse anticorpo, né? Se isso, de alguma maneira, em algum momento, vai ser prejudicial à saúde dela. Hoje eu não percebo que isso tenha afetado em nada. E isso também, uma outra dúvida que eu tenho garante que ela não vai ter a doença? Ou vai ter num grau mais brando, como se ela já tivesse uma suposta imunização, ou por quanto tempo ela está imunizada? O fato do bebê não ter mais anticorpo, ou a mãe não ter mais anticorpo, não quer dizer que ela perdeu a imunidade. Quer dizer que esses anticorpos, naturalmente, eles têm um decaimento no sangue de todas as pessoas, em qualquer infecção, mas que o sistema imune pode ser reativado caso a mãe ou a criança sejam novamente expostas ao Covid. A pesquisa será retomada no mês de outubro para acompanhar o desenvolvimento das crianças expostas ao vírus. E a partir daí, será possível encontrar algumas respostas. Nós temos um grupo de bebês não reagentes no mesmo número, que também vai ser acompanhado, daí a gente vai poder comparar um grupo com o outro e inferir se esses possíveis problemas do desenvolvimento podem ou não ser atribuídos à infecção pelo SARS-CoV-2 na gestação. Ana Cecília segue participando da pesquisa e os resultados desse acompanhamento vão contribuir para um maior entendimento sobre os impactos da Covid-19 nessas crianças. A gente espera que essa pesquisa, que tem um acompanhamento até os 2 anos de idade dela e de outras crianças, né, não só esclareçam algumas dúvidas que a gente tem, como também de outras mais, né? Em instantes aqui do News, projeto de lei que proíbe o comércio e uso de fogos com estampidos em Patos de Minas volta a ser retido. E a repercussão entre famílias de autistas após a aprovação de lei que garante direitos. Ontem nós mostramos aqui no NTV News que o projeto de lei que visa garantir os direitos das pessoas com autismo foi votado e aprovado na reunião da Câmara Municipal. Hoje você vai ver que a aprovação da lei é um alento para as famílias dos autistas.
O projeto de lei 5265 de 2021 institui no âmbito municipal políticas públicas para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista e de seus familiares, sob a justificativa de garantir e ressaltar o amparo a esse público no município, baseado nas leis já existentes. A dificuldade que os pais têm quando a criança nasce, quando é feito o diagnóstico da criança com autismo, e a partir daí a dificuldade que os pais enfrentam para conseguir acompanhamento, para conseguir apoio, conseguir pessoas que ajudam, tanto no âmbito da saúde, da educação, da assistência social, e pensando nisso, nós começamos a trabalhar em cima desse projeto. Esse projeto, ele garante, ele promove, ele dá o direito à acessibilidade, dá o direito às prioridades nos atendimentos, nos estabelecimentos de serviços aqui em Patos de Minas. A gente busca com esse projeto também incentivar a criação de um centro que seja referência para que as famílias dos autistas, juntamente aos autistas, possam ser atendidos. Ainda, um banco de dados, porque hoje nós não temos em nosso município um número efetivo, um número que se saiba ao certo para que políticas de saúde, de assistência social e de educação possam ser traçadas que vão de encontro ao interesse dos autistas. O projeto foi à votação em primeiro turno e aprovado por 14 votos nesta quinta-feira. Os vereadores Bartolomeu e Lázaro Borges não estavam presentes na votação. No mesmo dia, foi votado o segundo turno e também aprovado por 13 votos. O vereador Carlito também se ausentou no momento. A aprovação representa uma luta significativa para pessoas que têm um familiar com o espectro do autismo. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente, a todos que colaboraram para que isso acontecesse. Para nós foi de suma importância, porque agora ela virou uma lei que também é uma lei municipal e que, sendo uma lei municipal, ela pode ser determinada verba para essa lei, ela pode ser mudada a postura dos estabelecimentos. Vânia é conselheira da organização Neurodiversa pelos Direitos Autistas, uma organização que luta por políticas públicas e suporte para as crianças, e conta que essa nova lei será de grande importância para regulamentar e fazer valer a Lei Federal dos Direitos dos Autistas. Afinal, é um público grande no país e necessita desse apoio. Crianças, segundo a CDC, que eu estava olhando aqui, tem um autista para cada 56 crianças, Para cada 56 crianças, um autista. Lembrando que essas crianças crescem, e crescem rápido. Então, a gente já tem adultos autistas também, Esse público é um público muito grande, se a gente for pensar direitinho. Já o projeto de lei que proíbe o comércio e uso de fogos com estampidos em Patos de Minas foi à votação também nessa mesma reunião, mas houve um novo pedido de vista. O projeto de lei que proíbe a comercialização e utilização de fogos de artifício com estampido no município, de autoria do vereador José Eustáquio de Faria Júnior, foi criado sob a justificativa dos efeitos nocivos do barulho para enfermos, recém-nascidos, crianças, idosos, autistas e animais. Apesar dos benefícios, o projeto caminha na Câmara já há alguns meses. Ele ficou um tempo na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após voltou para o plenário, para discussão em primeiro turno, da questão da legalidade e da constitucionalidade dele. Nesse momento houve um pedido de vista do vereador Mauri da JL, é prerrogativa do vereador pedir vista de acordo com o regimento interno, devolver o projeto com emenda, aumentando o prazo de 6 meses, que seria do projeto original, apresentado por mim, para 2 anos para os comerciantes poderem vender os seus estoques. Eu fui o único que votei contra essa emenda, porque eu entendo que esse prazo não é razoável, é longo demais.
Na reunião em primeiro turno, que aconteceu no dia 2 deste mês, a maioria dos vereadores votou favorável ao projeto. Foram 13 a favor contra 2, de Maurida JL e Carlito. O vereador José Luiz não estava presente na reunião. Nesta quinta-feira, o PL foi para segundo turno. Entretanto, José Luiz também pediu vista. Da maneira que está, né, na essência dele ali, eu acho que está um pouco puxado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que dá para ser melhorado. Vejo que tem pessoas interessadas que seja aprovado o projeto, mas também tem pessoas interessadas para que não seja. Eu, por exemplo, fui procurado apenas por pessoas que são contrariamente ao projeto. Do ponto de vista do vereador, o projeto, apesar da pauta significativa, necessitaria de uma análise melhor. Quem sabe propor um consenso para as partes que são a favor com as que são contra. A gente tem que chegar num ponto, num resultado. Porém, proibir de vender um produto que é tradicional, né? Proibir em todo o município, por que não? Às vezes permitir só no campo, né? Na zona rural, onde que tem mais festividades que utilizam tradicionalmente foguete, não é mesmo? Me manifestei lá no plenário de forma muito incisiva mesmo, porque hoje nós recebemos na Tribuna Livre uma mãe com a filha, né, que é autista, e nós pudemos perceber a dificuldade daquela mãe. E ela nos deixou muito claro que a filha sofre muito com o barulho dos fogos, né? Então, iguais a ela, existem outras várias mães no município de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, no Brasil, que sofrem com esse problema, que eu creio que aprovando essa lei vai ser uma evolução para Patos de Minas. Agora, o projeto retorna para votação na próxima reunião, que acontece no dia 30 de setembro. Agora a gente mostra a situação e o apelo de uma moradora de Patos de Minas que precisa de ajuda para custear os tratamentos médicos do filho. Maria Badia, 67 anos. Enquanto batalha pela vida, a mulher busca alternativas para ajudar o filho de 43 anos. Aí eles encaminhou lá para o CAPRE. Ele ficou lá uns 5 dias no CAPRE, tomando remédio, estava uma belezinha, mas depois... Não, só passou um tanto de remédio para ele e falou assim para ele, ó, você toma esse remédio direitinho, porque você não pode ficar aqui mais, é só esses dias, né, 4 ou 5 dias. Vai para casa, toma os remédios direitinho. Após os 15 dias internado, ele recebeu medicação para continuar o tratamento em casa. Porém, o homem necessita de exames que devem ser feitos na rede particular de saúde. Fazer um exame, que ele enfraqueceu a cabeça. Ele conversa coisa por coisa. Assim, às vezes ele está conversando com você, ele fora do sentido. E ele falou, mãe, eu não dou conta de ficar em pé. Com o olhar marejado, lutando para ter forças, Maria Badia pede ajuda para custear exames e consulta do filho. Quem puder colaborar, pode entrar em contato pelo telefone DDD 34 99930 6815 ou também ir até a casa dela, que fica na rua Mata dos Fernandes, 881, bairro Vila Garcia. Eu quero ajuda para ele, porque é um menino bom, um menino trabalhador, ele fazia móveis. E agora não dá conta de trabalhar, está desempregado, e eu não sei o que eu faço. Eu quero ver o que é isso que eu tenho. Que essas pernas fracas, não dá conta de trabalhar, os braços, não tem força para trabalhar. Eu estou pedindo aqui, quem estiver me ouvindo agora, que o povo de Patos de Minas é muito caridoso, que eu já passei pelo NTV, é muito caridoso, muito bom. Me ajudar nesse problema de saúde do meu filho, o que puder fazer. Eu agradeço muito. Corta o coração, né? Ver uma mãe assim, nesse sofrimento todo. O NTV News chega por aqui, volta amanhã em nova edição às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.